Relações comerciais, tarifaço de Donald Trump. Esse cenário foi então discutido pelo Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp e sobre os desafios, riscos. Eu vou conversar agora com o Jacir Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio, COSAG da Fiesp. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso nessa conversa semanal. O assunto então da reunião, impactos da tarifa norte-americana, não é? E também foi debatida a questão sobre a seção 301, não é, Jacir, da lei de comércio norte-americana, que investiga então suposta prática desleal aí do Brasil. A gente viu a CNI apresentando defesa, a CNA também. Fala para a gente como é que foi esse tema discutido na reunião. Esse tema foi bastante discutido, inclusive com especialistas e também bastante representantes que participaram ativamente da negociação lá em Washington, né? Então, nós tivemos lá a presença do Marcos Bianchi, que fez uma bela apresentação sobre o cenário. Nós tivemos também o embaixador Rubens Barbosa. Nós iniciamos a reunião com a Tatiana Prazeres, que é secretária do MIDIC e que também esteve à frente dessa negociação, e o Weber Barral, que participou e defendeu vários setores lá nos painéis da 301. Então, foi uma reunião bastante rica, e o que se concluiu, Simone, é que realmente é um grande desafio, uma grande mudança que esse tarifaço está impondo, não só ao agronegócio brasileiro, mas ao mundo, né? Porque não é uma simples disputa comercial, mas uma grande mudança de regras, uma grande mudança do que está acontecendo no nosso cenário internacional. E foi ressaltado com bastante competência pelo professor Marcos Bianchi, que esse movimento rompeu com um arranjo que antes tinha, né, pós-guerra, e que era, inclusive, um arranjo que os Estados Unidos participou como um protagonista desse arranjo, né? E, nós estamos vendo agora, vamos dizer, essa grande mudança que está ocorrendo, e nessa grande mudança causa apreensão, causa riscos, mas também nós podemos ter oportunidades, né? E foi muito bem colocado pelo ministro Roberto Rodrigues, que também participou, junto com a senadora Tereza Cristina, que é o momento da gente aproveitar isso e ter uma maior presença lá dentro de Washington. Está faltando uma presença e com uma estratégia orquestrada do setor produtivo nacional, é, com um foco bastante específico, não defendendo de maneiras isoladas interesses de um setor, interesses de outro setor, mas como uma estratégia do país, né, e do setor produtivo do agronegócio. Eu acho isso bastante importante. A gente tem de criar um grupo para poder formular isso, e eu acho que foi uma ideia colocada pelo ministro Roberto Rodrigues, reforçada pelo embaixador Rubens Barbosa e também pela senadora Tereza Cristina, que tem uma experiência grande, porque ela exerceu um papel relevante na abertura de mercados, nesse sentido. Mas para isso também a gente precisa da diplomacia brasileira. E nesse caso específico, nós temos de reabrir o diálogo com os Estados Unidos. E para reabrir o diálogo com os Estados Unidos, é fundamental, vamos dizer, o papel do presidente do Brasil, do presidente Lula, nesse sentido. É, Foi feito um apelo para que ele pudesse fazer um contato com o presidente Trump, no sentido de discutir e criar um mecanismo de indicando as pessoas para iniciar uma negociação nos moldes que os Estados Unidos estão negociando com a China, dos moldes que os Estados Unidos está negociando com a Índia, porque isso pode dar uma oportunidade.
Hoje, nós podemos também ter uma válvula de escape, que é o Paraguai. O Paraguai fez acordos bilaterais com os Estados Unidos e hoje ele tem um acesso privilegiado aos Estados Unidos. Então, todo esse, vamos dizer, essa discussão foi feita e pode estar também colocando uma nova oportunidade. Tem um ponto de apreensão, que foi um ponto de apreensão grande colocado pelo com relação ao agronegócio brasileiro, que é o ponto da negociação da China com os Estados Unidos, que está em andamento. Se concretizar essa negociação e se a China for fazer uma abertura maior para os Estados Unidos, para a compra dos Estados Unidos, provavelmente não vai ser no manufaturado, no setor manufaturado, vai ser no setor agrícola. Então, isso pode fazer com que os Estados Unidos tomem algum mercado que hoje nós temos lá na China, principalmente em soja, em milho e também em proteínas, né? Proteína tanto bovina como a proteína da carne de frango. Então, tudo isso foi discutido e também um programa para a gente mostrar aquilo que a gente tem de bom, porque um dos painéis do 301 é o desmatamento, né? E o desmatamento ilegal realmente tem que ser combatido, mas mostrar que a gente tem todo um arcabouço legal no Brasil que nenhum país do mundo tem, que é o nosso Código Florestal. O Código Florestal, ele é muito rigoroso e realmente coloca sobre o produtor muitos encargos, né? E isso é algo que o Brasil precisa vender. Em relação ao tarifaço, são muitos os desafios, né, que o Brasil está enfrentando, mas também outras janelas e oportunidades se abrindo por conta do tarifaço. A gente vê aí o Brasil ampliando mais mercados, não é, Jacir, em relação à venda aí da carne brasileira. O café ainda está nessa questão aí, dizendo que o café brasileiro precisa desse grande mercado que é o americano, mas a carne, as exportações crescendo cada vez mais, né? No mês de agosto teve esse saldo positivo, mas tem esse detalhe também importante, né? A China e os Estados Unidos seguem nas negociações, tem esse prazo que o Donald Trump deu, né, de 3 meses, mas por isso, antes mesmo até, a China começou a comprar mais volumes aí de soja do Brasil, porque não está comprando a soja americana, é um ponto de atenção aí em relação a isso. E nessa reunião também, então, como você bem colocou aí, trazendo essa questão que o Brasil precisa estar mais presente, então, né, com representação comercial por lá, mais presente em Washington, para não deixar esse vácuo. Não é, ô Jacir, mas lembrando aqui que a gente já deu aqui essa notícia que a Apex Brasil ela iria montar um escritório lá em Washington para ficar mais próximo, então, aí da capital de Washington DC, né, para tomar à frente aí dessas negociações também por lá. Mas, ou seja, o Brasil tem que estar mais presente aí com outras representatividades por lá. Sem dúvida nenhuma, não só lá, mas também em outros mercados, né? O Brasil ainda ele tem um esforço que se iniciou aí nos últimos 10 anos, no sentido de abertura de mercados, abertura de novos postos, a criação do adido comercial. A criação vem de muito tempo, foi o ministro Roberto Rodrigues quem criou, mas foi elevado o número de adidos comerciais agrícolas nas nossas embaixadas pela ministra Tereza Cristina. Também o ministro Carlos Fávaro fez um aumento significativo de nossa representação. Isso é muito importante, mas também, ao mesmo tempo, a gente precisa criar uma estrutura. Os Estados Unidos é muito bem equipado nesse sentido e é um concorrente do Brasil. Eu sempre digo que a diferença entre o Brasil e a China é que a China é o nosso cliente preferencial no agronegócio, mas um forte concorrente nos produtos industrializados.
ao contrário, os Estados Unidos é um concorrente muito importante no agronegócio, mas um importante cliente no produto industrializado. Então, é bom ter isso em mente e saber que a gente tem de estar, vamos dizer, sem escolherados, estar vendendo para os dois, para as duas grandes potências que hoje existem no mundo. É, o Brasil precisa dos investimentos também, né? Quando a gente vê a China é uma grande parceira, né? Compra muito o produto brasileiro. Os Estados Unidos também é um grande parceiro aí em relação aos investimentos. Jacir Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio, da Fiesp, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, análise, né, dessa reunião importante aí que aconteceu no Conselho, viu? Obrigada, uma boa noite e até semana que vem. Boa noite, Simone. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Outro, tchau, tchau.